de agosto de 98, fita 8, entrevistado, desembargador Jorge Fernando Dauletti. Excelência, apenas para criar um perfil do entrevistado, algumas perguntas simples. Sua data de nascimento? 25 de agosto de 1924. O senhor é natural de que estado? Olha, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas eu sou fluminense. Eu sou do estado do Rio Antigo. Por que se interessou pelo direito? Não, eu logo, quando estudante de curso secundário, eu estudava no Colégio Salesianos, matriculei-me no curso complementar de Direito, por uma tendência natural. Eu gostava de política, gostava de relacionamento social, e isso me encaminhava naturalmente para o campo do direito. Vossa Excelência ocupou cargos inerentes ao Poder Executivo, né? Hoje está até aposentado como membro de outro poder, o Poder Judiciário, e nós queremos, até o doutor César fez alguma introdução sobre isso, aproveitar essa experiência que o senhor teve nos dois campos, né? Nós estamos interessados em saber das relações. Enquanto o senhor ocupou funções administrativas, como via as relações do Poder Executivo com a magistratura? Eu quero dizer que as relações do Poder Executivo com a magistratura se alteraram muito. Eu me recordo de que, quando eu era advogado, na primeira fase de minha vida, aliás, um colega de escritório, o desembargador Luiz César, eu, ele e um saudoso colega chamado Sérgio Olivais. Havia uma situação muito diferente da atual. O Poder Executivo era, vamos dizer, muito grande em relação aos outros poderes. Tanto que toda a matéria referente à vida funcional de serventuários e de magistrados ficava a cargo da Secretaria de Justiça do Estado. E o Poder Judiciário limitava-se estritamente a exercer a função jurisdicional. Estritamente. O automóvel era do Estado, que era emprestado aos desembargadores, e no tribunal existiam cartórios que funcionavam como secretaria dos desembargadores, e funcionavam os cartórios de primeiro grau. Posteriormente, isto é, de maneira mais brisante, após a Constituição de 1988, o Poder Judiciário foi adquirindo atividades novas, eu diria assim. E o Poder Judiciário passou, então, a desempenhar-se de todas as atividades administrativas que antes eram exercidas pelo Poder Executivo. Primitivamente, parece que queriam seguir de maneira mais fiel a ideia da independência dos poderes. O Poder Judiciário era um poder que exercia funções jurisdicionais e tinham órgãos auxiliares privativos, como eram os cartórios, exceto os do tribunal, que não eram privativos. E o Poder Executivo exercia, em suma, todas as funções executivas. Eu creio que o Judiciário, os seus integrantes, adquiriram muito maior independência nos dias atuais. Isso é indiscutível. Eu fui, por exemplo, chefe de gabinete civil de 2 governadores, antes da Revolução de 1964 e antes da modificação introduzida pela Constituição de 1988, e me recordo de que, como chefe de gabinete, como secretário de administração, cargo de que me desempenhei, eu era sempre solicitado pelos desembargadores para atender às mínimas necessidades do Poder Judiciário, isso no antigo Estado do Rio. Mas a situação da Guanabara era a mesma. Uma coisa que eu poderia ressaltar é que os desembargadores sequer tinham gabinetes, sequer tinham automóveis, e me procuravam atrás até de coisas que eu poderia dizer aparentemente de menor importância, máquinas de escrever, papel e coisas semelhantes. Como veem, hoje em dia o Poder Judiciário realmente se alteou à altura a que merecia dentro da estrutura do Estado moderno. Invertendo os papéis anos mais tarde, o senhor torna-se magistrado. Como o senhor vê
nessa fase, como magistrado, as relações do Poder Judiciário com o Executivo, anos depois? A grande modificação parece-me que é que veio da Constituição de 1988, porque, embora o Judiciário atingisse uma maior independência, e essa maior independência foi adquirida gradativamente, após 1988, ele se tornou muito mais independente do que era anteriormente. Vou dar um exemplo bem frisante. Os desembargadores e juízes de segunda instância e as promoções mesmo dos juízes de primeiro grau eram feitas pelo chefe do Poder Executivo. O Poder Judiciário se limitava a escolher listas de promoções que eram encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Após a Constituição de 1988, isso se modificou. Hoje em dia, o chefe do Poder Executivo apenas decide e escolhe em relação às listas daqueles que integram o quinto constitucional, a saber, os advogados e membros do Ministério Público que pleiteiam lugares na segunda instância. Como chefe da Casa Civil, do excelentíssimo senhor Roberto Silveira, como Vossa Excelência vivenciou a transferência da capital federal para Brasília, em 60? A transferência da capital federal para Brasília foi um fato que teve grande repercussão no seio do Estado do Rio Antigo e mais ainda, talvez, na área que foi município, foi corte, foi município neutro e, posteriormente, foi o Distrito Federal. Houve uma grande transformação, criou-se aqui, então, o Estado da Guanabara e o Estado do Rio veio a ficar distante da capital da República. Esses fatos foram os fatos de maior repercussão, porque eles, evidentemente, tiveram influência decisiva na vida administrativa e social, tanto da cidade do Rio de Janeiro, como no estado do Rio de Janeiro, que eram estados próximos do centro mais ativo, onde ficava a capital da República. A distância dificultou a administração do Estado? Eu não digo propriamente que tenha dificultado no que diz respeito à função propriamente dita e exercida pelo Estado, mas me parece que o Estado, ao ficar mais distante, ficou menos importante, porque é óbvio que se a capital era em território do Estado do Rio, que foi, como eu disse, que eu anunciei, município, corte, município neutro e Distrito Federal, tudo área do antigo Estado do Rio, é evidente que, passando para Brasília, várias coisas passaram a gravitar em torno de Brasília, quando antes giravam em torno da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, traziam benefícios para o Estado do Rio ante a proximidade. Um pouco mais tarde, o senhor também foi chefe da Casa Civil de outro governo, o governador Bagé da Silveira, né? Nesse período ocorreu o golpe militar, né? Como o senhor vê esse período? Eu fui chefe do Gabinete Civil do governador Roberto Silveira até o dia de seu falecimento e fui depois chefe de Gabinete Civil do governador Bagé Silveira durante um ano e 2 meses aproximadamente. Durante 1 ano e 3 meses aproximadamente. Acontece que o que aconteceu foi que realmente nós vivemos, no período do governador Bagé Silveira, uma grande fermentação política, que veio resultar até na Revolução Militar, no golpe militar de 1964. Isso eu acompanhei de perto, porque era chefe do Gabinete Civil, e me recordo de que houve uma época de grande fermentação que veio a redundar, como todos sabem, naquele golpe dado por militares e correntes tradicionalistas e conservadoras no dia 31 de março de 1964. Desembargador, o senhor foi
político e administrador. O seu primeiro cargo político foi cargo de administração, foi secretário da Câmara Municipal de Niterói. Não, eu fui secretário da presidência das comissões da Câmara Municipal de Niterói. Posteriormente, depois de ter sido secretário de Justiça, quando voltei para a Câmara, o meu cargo foi transformado e eu passei a ocupar o cargo de consultor jurídico, cargo que desempenhei de caráter efetivo até ser desembargador. Desembargador, como das principais figuras da Câmara Municipal, o senhor participou de algumas eleições, sobretudo municipais. Bem, então teve contato com o Tribunal Eleitoral várias vezes, né? O senhor parceiro da União Democrática Nacional. Há algum fato interessante, alguma coisa sobre essas eleições municipais que Vossa Excelência possa nos dizer, em que houve a participação do Poder Judiciário? Por exemplo, uma série de urnas da Juruju. Olha, eu posso explicar coisas bem interessantes. Eu fui realmente funcionário público municipal durante os períodos aqui mesmo de Viri e nos cargos a que mencionei os tendo exercido. Eu quero dizer que eu exercia também outras funções políticas. Eu fui durante todo esse período o delegado da União Democrática Nacional, que era o meu partido, junto à Justiça Eleitoral. Eu comecei esse tipo de atividade quando ainda não era bacharel em Direito. Eu trabalhava junto a dois grandes políticos, que eram os senhores José Eduardo Prado Kelly, que veio a ser ministro da Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal, e junto ao deputado José Monteiro Soares Filho, que morreu como líder da União Democrática Nacional no Congresso Nacional e que foi uma pessoa de grande relevo político no Estado e no próprio país. O ministro Prado Kelly terminou como integrante do Supremo Tribunal Federal e como ministro do Supremo Tribunal Federal aposentou-se. Eu realmente sei de episódios bem interessantes. Eu acompanhei de perto o episódio a que se referiu o eminente desembargador, duplê historiador Luiz César Bittencourt Silva. Eu participei do problema referente à urna de Jurujuba, aquele que se remontou. O que aconteceu foi o seguinte: na eleição para a Câmara Municipal do município de Niterói, que era a capital do antigo estado do Rio de Janeiro, a União Democrática Nacional, num total de 19, elegera 10 deputados, 10 vereadores, retifico. Mas uma das vagas ficou dependendo da apuração de uma urna, que era a urna chamada urna de Jurujuba, que tinha sido impugnada. Se a eleição fosse renovada nessa urna, haveria risco da União Democrática Nacional perder esse 10º deputado, que possivelmente iria para o Partido Republicano, na pessoa do senhor Francisco Maria Esteves. Essa transferência, esse resultado ocasionaria um problema sério político, porque ao ter 10 deputados, tinha a maioria absoluta da Câmara Municipal, porque eram 9 seus integrantes daquela Câmara. E perdendo essa vaga, perderia um vereador e a maioria ficaria integrada por aqueles partidos que se opunham à União Democrática Nacional. Eu me recordo de que a urna foi anulada uma primeira vez por uma incoincidência de votos e porque havia dúvidas sobre um eleitor que votara em trânsito. Então o Tribunal Regional Eleitoral, e essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, deliberou que nova eleição deveria ser realizada. E nova eleição se realizou. E com essa nova eleição, a vaga que estava, vamos dizer, em debate, passou para o Partido Republicano. Mas essa urna, pela segunda vez, também foi anulada, sob pretexto de que votara um eleitor em trânsito que não era eleitor da urna.
o Tribunal Superior Eleitoral, que funcionava nessa época, onde funcionou muito tempo o Tribunal Regional Eleitoral, no prédio antigo, na rua 13 de Maio, né? Ali naquele local, o Tribunal Superior, pelo voto de desempate do ministro Lafayette de Andrada, então decidiu que aqueles votos não deveriam ser apurados e que a urna estaria anulada. Em face disso, a União Democrática Nacional ficou com 10 vereadores e entrou, como eleito por esse partido, o senhor Álvaro Caetano de Oliveira. Esse é o episódio que eu acho que contém verdade. Muito bem. Desembargador, mas o que é importante na sua carreira foi o golpe militar de 64. O senhor era chefe da Casa Civil do governador Matias Silveira. E ele não foi cassado desde logo, ainda ficou algum tempo no governo. O senhor queria dizer alguma coisa sobre isso? O que aconteceu é o que acontece em todos os movimentos arbitrários ou revolucionários, vamos dizer assim. No dia 31 de março, nas últimas horas, se teve notícia de que as tropas que eram comandadas pelos generais Olímpio Mourão e Carlos Guedes teriam descido em Belo Horizonte e praticamente tomado a capital da República, e que o presidente da República, o senhor João Goulart, teria se retirado para o Uruguai. Aí se formaram vários focos revolucionários sem comando centralizado, porque nós vivíamos num clima, vamos dizer, de desordem generalizada. Sucede que eu estava no Palácio quando recebi um telefonema de pessoas da Polícia Militar que me comunicavam que comparecer àquela unidade o vice-governador João Batista da Costa, e que esse vice-governador dizia-se partidário da Revolução e desejava empossar-se sob o argumento de que o governador Batista Silveira não podia continuar gerindo o Estado, uma vez que for eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, partido do presidente da República, João Goulart. Naquele momento eu me dirigi, falei que queriam conversar comigo, eu falei que conversaria, mas numa zona neutra, os recebi na minha casa e eles comunicaram o desejo de empossarem o vice-governador. Nesse momento, quando estávamos conversando, eu recebi um telefonema do Palácio, em que me comunicavam que o Palácio havia sido invadido por várias pessoas, lideradas por um cidadão chamado Aloysio Schuller, e que estava em companhia do capitão de Maringuerra, Maurício Dantas Torres, e de alguns oficiais do Exército. Esses formavam um grupo revolucionário que procedia isoladamente e que tinham invadido o palácio e que tinham prendido então o governador. Eu fiz essa comunicação aos militares, dos elementos da Polícia Militar, e falei: olha, a situação não é exatamente o que os senhores estão me expondo. Eu estou sabendo que o palácio foi invadido e que prenderam o governador do Estado. O governador do Estado saiu carregado, preso por essas pessoas, e nós ficamos no palácio, e eu também me retirei do palácio. E o senhor Schuller e os que o acompanhavam assenhorearam-se no palácio. Assenhorearam-se no palácio, e no dia seguinte, pela manhã, eu comecei a tomar providências no sentido de localizar o governador Batista Silveira. Ele estava na escola naval, para onde fora conduzido pelo grupo do senhor Maurício Dantas Torres. Era um dos secretários de Estado, o almirante Heleno Nunes, com quem nós nos entendemos, e o almirante Heleno Nunes fora quem localizaram o governador Batista e disse que tiveram comunicação com um irmão, que era chefe de Estado-Maior do Ministério da Marinha, Alberto Nunes, depois veio a ser ministro,
e esse almirante localizou o governador, como eu já disse, e que o governador seria libertado imediatamente, porque o comando mais centralizado, que girava em torno do general Costa e Silva, que era o general mais antigo em exercício, deliberaram que aquela prisão não se justificava e que a matéria deveria ser encaminhada de outra maneira. Nós, então, fomos para o palácio e, à tarde, chegou o governador Badger e reassumiu o governo, tendo tido a notícia de que os que tinham tomado o poder e iriam tomar deliberações para o encaminhamento de um outro tipo de procedimento no que diz respeito à administração do país. Isso foi feito, o governador Badger permaneceu durante um mês aproximadamente no governo, quando veio a ter uma diferença, eu diria assim, que não chegou a ser uma rusga, uma diferença com o general Manuel Lisboa, que fora designado para exercer o comando de um batalhão existente na cidade de Niterói, antiga capital do estado do Rio. Excelência, em 79 era promulgada a lei orgânica da magistratura, um período difícil para o Poder Judiciário. Como o senhor vivenciou esse momento? Esse momento foi o período em que justamente eu ingressei na magistratura. Eu sempre fui advogado, fui professor, e advogado e professor, e funcionário, modesto funcionário municipal, e foi a época em que eu concorri para uma vaga de desembargador. Me recordo que eram 2 as vagas e o tribunal decidiu eleger 4 pessoas, porque seriam 3 e mais 3, não saía, ficavam os outros 3, e eu fui eleito até o primeiro escrutínio, eu e o desembargador Edgar Maria Teixeira. Depois, os dois, foram também, compuseram também a lista, o procurador Antônio Cavalcante Maia e o doutor Brito Lima. Mas eu fui escolhido e passei a integrar o Tribunal de Justiça. Eu creio que a lei orgânica teve uma certa influência, porque a ideia que tinha o governo da Revolução era de estabelecer uma disciplina em relação ao judiciário, uma certa disciplina. Acontece que essa lei não foi facilmente aprovada. Como se devem lembrar, houve um certo movimento no próprio Congresso Nacional, embora nós estivéssemos num governo militar, e na ocasião foram até cassados alguns deputados, e depois essa lei veio a ser aprovada e foi promulgada e sancionada. Acontece que ela tinha primitivamente regras muito sérias. Estabelecia que o juiz não poderia frequentar determinados locais e tal, mas isso foi retirado do texto originário. Depois disso, eu acho que ela não teve consequências maiores, porque inclusive eu chamo a atenção para esse aspecto. O seu texto não é muito bem elaborado. As penas são mal estruturadas, não se obedecem às regras próprias do direito disciplinar. Há um direito disciplinar que foi relativamente estudado por pessoas de culto ao autor famoso, Mézard, que no começo deste século estudou muito sobre o direito disciplinar. O direito disciplinar tem regras próprias, regras adequadas para estabelecer-se um clima de boa ordem em relação aos trabalhos que devem ser exercidos por corporações, por poderes, por entidades que guardam uma certa autonomia. O que é indiscutível é que a lei orgânica é muito mal concebida, o que, sob certos aspectos, veio a dificultar a sua aplicação. Eu me recordo, entretanto, que
durante o período em que eu fui presidente do Tribunal de Justiça, nós punimos severamente vários juízes. Punimos severamente e com base em textos da lei orgânica. Foram punidos, por exemplo, juízes que estavam implicados no problema do jogo do bicho e do problema do INSS, e uma juíza foi punida e parece que até hoje está presa. Exatamente isso aí. O senhor foi um advogado de grande atividade profissional. Do dia para a noite, passou a ser um magistrado, um juiz. Como o senhor sentiu essa mudança de peticionar para de julgar? Olha, eu vou fazer uma declaração séria agora que só fiz aos mais íntimos, mas antes de chegar no momento de declará-la. Foi o seguinte: eu era advogado e tinha uma fonte de renda superior à que tinham os magistrados. Por isso eu não comecei a minha carreira como magistrado. Eu me recordo que os concursos para a magistratura se retardaram e eu, durante o período entre a minha formatura e o primeiro concurso, eu consegui alguma independência econômica como advogado, o que me impediu de ambicionar qualquer lugar no judiciário. Recordo-me de que o governador Roberto Silveira, em determinada fase, chegou a dizer: você devia ir para o tribunal, eu vou nomeá-lo. E eu falei: eu não posso, eu não tinha 35 anos, e havia um outro motivo, é que eu estava muito apaixonado pela política e não queria, achei até que o governador Roberto Silveira estava querendo afastar-me da vida pública, colocando-me num cargo da magistratura, cargo que eu reputava muito honroso, mas que me prejudicaria talvez nas minhas ambições políticas. Mas acontece que, quando eu troquei de posição, aí vem a confissão. Primordialmente por uma razão: eu advogava intensamente, tinha uma vida de muito trabalho e tive um problema que parecia cardíaco. Fui para São Paulo, os médicos me examinaram e me disseram que eu realmente estava com um problema cardíaco. Mas que eu poderia, não era uma coisa tão grave, era própria da idade e tal, eu devia tomar cuidado. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque eu, como advogado, só deixaria para a minha família, não tinha outra fonte de renda, a aposentadoria do Instituto, na época era IAPC, IAPC. Então, se fosse por isso, hoje minha mulher estaria recebendo R$600. Eu então achei que seria um momento de eu aceitar uma investidura no judiciário, porque eu participava do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados foi um organismo de muita importância durante o governo militar, porque era um local onde se reuniam pessoas que não aceitavam as imposições do governo forte. Todos sabem de episódios trágicos que lá se deram. Foi assassinada uma vez a própria secretária, foi assassinada uma bomba que colocaram num envelope, quando ela abriu, aquilo explodiu e ela veio a falecer. Pois bem, havia esse problema, tive a oportunidade de definir, mas eu era sempre indicado pela Ordem dos Advogados para integrar bancas de concurso de juiz. E eu tinha participado de 3 ou 4 bancas. E as pessoas, os desembargadores que compunham a banca, sempre me animavam a concorrer. E eu evitava, porque ganhava bem como advogado, tinha uma vida de conforto bem grande e talvez de menos trabalho até. Mas eles tanto entusiasmados, quando disseram que eu tinha algum problema cardíaco, eu falei: olha, chegou o momento de eu aceitar o convite que me fizeram. Aí foi que eu concorri e fui nomeado. E o que eu estranho é que depois, quando eu fiz
exame tempo depois, descobriu que eu não tinha absolutamente nada. Desembargador, para a sua satisfação intelectual, qual a melhor posição para a excelência? Advogado ou magistrado? Eu quero dizer o seguinte: cada uma delas tem o seu encanto. Cada uma tem o seu encanto. Eu confesso que, como magistrado, eu trabalhei muito mais do que como advogado. O trabalho do magistrado, o público precisava conhecer disso. É um trabalho de todas as noites e de todos os dias, se o magistrado desejar ter o seu serviço em dia. Eu trabalhei muito intensamente. Como advogado, você tem uma grande causa, uma causa que rende, você depois termina aquela causa, comemora a vitória, se entristece pela derrota, mas você pode, evidentemente, ter uns 15, 20 dias de tranquilidade até aparecer outro serviço. Como magistrado, o serviço é constante e permanente. Você recebe um maço de processos, resolve aquele maço, quando olha o outro já chegou e não para de trabalhar ininterruptamente. Agora, eu tive compensações em todas as coisas. Acho que fui muito considerado, eu diria assim, como advogado, tanto que durante 18 anos fui membro do Conselho Federal da Ordem, que me honrou muito no período em que a Ordem dos Advogados era um órgão muitíssimo importante. Os seus, basta dizer o nome dos seus presidentes, que foram o jurista Caio Mário da Silva Pereira, Seabra Fagundes, Prado Kelly, Samuel Duarte, que tinha sido presidente do Congresso, tinha como colegas o ministro Evandro Lins e Silva, que tinha sido afastado do Supremo Tribunal Federal, tinha, enfim, a meu lado as figuras mais importantes do cenário jurídico e intelectual brasileiro. Agora, como magistrado, também tive muitas recompensas, fiz muitos amigos e ainda hoje me orgulho muito pela maneira como que sou recebido no meio dos meus antigos colegas. Eles me tratam com muito carinho e eu tive uma grande distinção, que sendo um homem do quinto e não tendo pleiteado, fui procurado por desembargadores para ser presidente do Tribunal Eleitoral e do Tribunal de Justiça. Fui eleito para esses dois cargos e, quando saí da presidência do Tribunal, fui procurado por uma comissão de muitos juízes que lançaram o meu nome para presidente da Associação dos Magistrados, caso que eu também não cobiçara e não pedira, e fui também eleito para esse cargo. O que são 3 fatos que muito me honraram e que mais do que me honraram até me envaidecem. Como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o que Vossa Excelência pensa de uma justiça eleitoral autônoma? Olha, o Brasil é o único país que tem justiça eleitoral. Tem mais 3. Mas países assim, os outros o que é o seguinte: eu fui presidente do Tribunal Eleitoral, mas eu sustentei várias vezes que a justiça eleitoral também não devia se existir. Na maioria dos países do mundo, a eleição é feita em um órgão próprio que existe para fazer eleições. E a justiça só funciona para dirimir conflitos que se criam no processo eleitoral. O processo eleitoral, como eu já tive a oportunidade de dizer, é um processo sui generis. Quem dá sentença é o povo. As decisões que são feitas no transcorrer do processo são meras decisões interlocutórias. Então, os juízes só devem ser chamados para decidir quando existem, vamos dizer, controvérsias e conflitos, que é o papel do juiz. Eu não posso admitir, e acho que isso está de acordo com a minha formação, a ideia que eu tenho da justiça, que o juiz fique assinando títulos de eleitor, que o juiz se incumba de atividades administrativas, não me parece absolutamente razoável.
Eu não sou, talvez, inteiramente contra uma justiça eleitoral, mas eu sou a favor de que a justiça eleitoral funcione apenas no que diz respeito àquela que é a função dela, função jurisdicional, a de dirimir conflitos que se venham a dar em relação a tipos de atividade. Vossa Excelência foi presidente do Tribunal de Justiça no período de 1991 a 92. Foi um período também bastante conturbado na nossa história. Podemos citar o processo de impeachment do ex-presidente, o senhor Fernando Collor de Mello. Enquanto magistrado, como o senhor vivenciou esse período na nossa história? Olha, como eu era magistrado, nós éramos magistrados, nós não participamos disso, evidentemente, porque isso nem nos era permitido participar. Nós não tínhamos nada com isso. Nós acompanhávamos esse processo pelos jornais, como qualquer pessoa do povo, e não tínhamos interferência. O processo de impeachment, como todos sabem, é um processo essencialmente político, embora tenha uma fase final em que o Supremo venha a proceder e agir, mas assim mesmo numa parte que eu diria quase que finalística, sem representar a essência do procedimento. O processo de impeachment, eu repito, é político. Como foi político o processo do senhor Fernando Collor? Como Vossa Excelência vê as propostas de controle externo do Poder Judiciário? Eu sou absolutamente contra o controle externo do Poder Judiciário. Se nós admitimos o controle externo, nós passamos a admitir que há poderes maiores do que o Poder Judiciário, no que diz respeito ao julgamento e à atividade judicial, que não é admissível. E esse controle eu costumo até levar, quando falo dele, eu levo pidericamente. Porque se vai haver feito um controle para o Poder Judiciário, eu pergunto e vai haver um controle para esse controle externo do Poder Judiciário, e vai haver um controle para o controle externo do Poder Judiciário. Se nós chegarmos nisso, nós não acabamos nunca. Isso é que deve ser bem caracterizado. O senhor, quando assumiu a presidência do Tribunal de Justiça, o funcionalismo estava em pé de guerra. Tinha havido uma greve antes, etc. E me parece que isso ficou resolvido na sua administração. Podia dizer qualquer coisa sobre isso? Eu fui acostumado a enfrentar grevistas, né? Porque eu tinha sido chefe de gabinete de 2 governadores e num período em que existiam muitas greves. Então, quando eu assumi a presidência do tribunal, eu falei o seguinte: olha, essa greve vai terminar. E perguntaram por quê? Porque eu sou um homem que tem grande experiência de greves. Eu, durante o governo Bagé Silveira, tive a oportunidade de enfrentar muitos grevistas e de resolver muitas greves. Foi um período em que houve o maior número de greves. O que havia realmente, que eu me preocupei muito, e hoje eu acho que isso é a coisa que honrou a minha administração, eu não me preocupei em realizar nenhuma obra de consultório. Eu achei que as verbas que eu conseguisse obter para o Poder Judiciário, elas deviam se destinar a 2 pontos que eu reputei como fundamentais. Um deles era a da melhoria das condições de vida dos serventuários de justiça. E eu tenho certeza de que tem uma grande melhoria para os serventuários. Isso foi muito importante. Eu me recordo que eu viajando pelo interior naquela época, eu instalei aparelhos de informatização em todas as comarcas, aparelhos que ficaram obsoletos em pouco tempo, porque a informática tem essa característica, mas eu coloquei em todas as comarcas um pequeno computador que permitia a comunicação das comarcas com o tribunal. Mas eu me recordo de que quando eu cheguei no município, um dos servidores tocou as teclas porque o aparelho podia detectar a conta de cada um no banco onde estava depositado, a gente fazia os
geralmente os depósitos respectivos, que era o Banespa. Ele tocou e apareceu o nome dele e a importância que ele tinha e que ia receber. Esse funcionário foi e fez a seguinte declaração: eu quis tocar a tecla e demonstrar quanto eu ganho, porque antes eu tinha vergonha do ordenado que eu recebia. Acho que isso foi uma coisa que soou profundamente na minha pessoa. E outro ponto que eu segui, e que acho que foi um ponto muito importante, eu procurei dar a todos os juízes uma determinada importância para que eles conservassem os seus fóruns. Isso me pareceu uma coisa de grande relevo, porque eu notei que as compras que eram feitas nos locais eram muito mais baratas do que eram feitas na sede do tribunal. Então, o juiz de tal município, se ele precisava de papel, ele comprava na papelaria vizinha, e aquilo era muito mais barato do que as compras grandes que eram feitas no tribunal. E com essa dispersão também se evitava grandes compras com riscos de desvio e coisas semelhantes. Então eu fiz isso de adiantamento, uma espécie de uma forma de adiantamento a todos os juízes, e depois visitei todas as comarcas e fiquei satisfeitíssimo, porque quando os juízes recebiam isso, pintavam o fórum, e o fórum não era sequer pintado há muito tempo, pintavam os fóruns e faziam isso. Eu notei que a população, eu notava que as populações locais se entusiasmavam por essas coisas e passavam também a ajudar. Isso me pareceu muito importante. Nós temos que compreender que não se deve procurar criar um clima de ostentação. O juiz tem que ser um homem que se apresente com dignidade, mas não que se apresente com luxo, ostentando dinheiro e poder.